Você está ouvindo agora o podcast da Unijovem e BVG. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Unicast, é o podcast da Unijovem e BVG. E a gente tem um convidado muito especial hoje, que é o Pastor Sidney. Eu sou a Lígia e se eu tenho que dar o meu melhor para Deus, eu vou fazer um bolinho ou um brigadeiro para ele. Eu sou a Bruninha. Eu sou a Bruninha. Hoje, infelizmente, não consegui pensar em nenhuma frase engraçada, nenhuma citação legal, mas eu fiz o meu melhor, gente. Meu nome é Sidney e tem horas que o meu melhor é ficar quieto. Mas hoje eu vou ter que falar alguma coisa aqui. É isso aí. Então a gente vai começar com uma pergunta, acho que pro pastor, sobre, dar o nosso melhor e como a gente pode dar o nosso melhor num tempo tão incerto, sabe? A gente acho que tá passando por um vale, não sei se a gente pode configurar isso. E fazer no pouco já é alguma coisa, eu imagino, para Deus. Mas ainda assim, eu não sei se esse nosso melhor é o suficiente. Como que a gente pode ter esse termômetro, pastor? Sabe? Falar, esse aqui tá bom. Esse aqui não. Esse aqui a gente fala, dá pra melhorar. A palavra melhor, ela já tem, assim, uma dupla aplicação, né? Tem um melhor comparativo, né? O que eu faço é melhor do que o que o outro faz. E tem o meu melhor, né? Que é superlativo. É o meu melhor. Então, eu não comparo com ninguém. Aliás, tem o melhor, né? Que é superlativo. E tem o meu melhor, que para mim resume tudo. Então, como é que a gente pode dar o melhor para Deus? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte. O nosso melhor ainda não é suficiente se a gente pensar que Deus deu o melhor dele, que era o seu filho. Então, quando a gente trabalha para Deus, mesmo por mais perfeito que seja o nosso trabalho, a gente tem que pensar que nunca vai ser tão bom quanto aquilo que Deus fez por nós. Mas isso não deve servir para desestimular, muito pelo contrário, né? O nosso melhor é o nosso melhor. Para alguns, o nosso melhor talvez não seja nem metade do melhor do outro, mas é o nosso melhor. E como Deus analisa individualmente, a gente tem que ter convicção que a gente está fazendo o nosso melhor. Se o outro está fazendo mais que nós e não é o melhor dele, para Deus não tem tanta importância assim não. O que vale é, dentro do que a gente pode fazer, a gente faz o melhor para Deus. Entendi. Ou de manhã, quando eu chego pro trabalho, eu falo assim, eu vou dar o meu melhor. Aí o pessoal chega falando assim, nossa, Lígia, você tá fazendo isso, aquilo, né? Às vezes criticando, às vezes falando bem. Aí eu falo assim, gente, eu tô fazendo o meu melhor, né? Então, cabe bem pra isso. É verdade. E entrando um pouco, aproveitando essa deixa, às vezes a gente tá na obra ali, fazendo algo de coração, com maior entusiasmo, mas às vezes, por N motivo, algum dia a gente não tá bem, a gente pensa, Senhor, hoje eu não tô assim, sentindo o meu melhor, mas eu tô aqui, eu vou fazer. Existe algum mérito nisso? Ou será que seria fazer de má vontade, fazer de qualquer jeito? Ou então, não, a pessoa tá fazendo o que ela pode naquele momento. Tem uma história que eu ouvi uma vez e foi muito impressionante para mim. Um homem estava fazendo um apelo para quem queria se dedicar para servir ao Senhor melhor, né? E veio um homem que não tinha as pernas, sentado naquele carrinho tipo skate, ele se arrastando, chegou na frente do pregador. Ele falou assim, será que Deus aceita meio homem para o seu serviço? Aí o pastor falou, olha, se esse meio homem se entregar por inteiro, sim. Porque não adianta ser um homem inteiro e se entregar pela metade. Então, se num determinado dia, o máximo que você pode fazer foi muito inferior do que você normalmente faz, isso também, para Deus, ele está olhando lá o nosso coração.
Diferente de a gente pensar, bom, é para Deus, Deus é bondoso, então eu vou fazer de qualquer jeito. Exato. Aí não funciona. Não, por melhor que saia, não funciona. Então, o dia que a gente está bem, a gente produz mais e melhor. O dia que a gente não está bem, talvez a gente não produza tanto e nem com tão boa qualidade. Mas se foi o máximo que a gente podia fazer naquele dia, como aquele homem que não tinha as pernas. Na cabeça dele era meio homem, mas aquele meio homem estava se entregando por inteiro. É isso que Deus quer. Muito provavelmente, ou com toda certeza, muitas coisas que uma pessoa que tem pernas fará, ele não vai fazer. Só que, dentro do que é possível a um homem sem pernas, ele vai fazer tudo. É isso que Deus está interessado. Essa fala me lembra muito o tema da Unijovem, que tá firmes, constantes e abundantes. Tem dia que a gente só é firme, né? Coisas sólidas. Tem dias que a gente é abundante e faz mais do que, né, precisa ou enfim. E a vida cristã tem um negócio que a gente, às vezes, existe o fato e a emoção, o sentimento, né? Então, por exemplo, existe um fato na minha vida. Eu sou salvo porque eu criei no sacrifício de Cristo lá na cruz. Sou salvo. Tem dia que eu levanto e não me sinto salvo. Mas o fato de eu não me sentir salvo não quer dizer que eu não seja salvo. Salvo é o fato. O sentimento é outra coisa. Então, é como se... Tinha um folheto antigamente que falava disso. O fato é como se fosse o motor da locomotiva. E as emoções, o sentimento e tal, são os vagões. A locomotiva, ela caminha sozinha sem os vagões. Os vagões não caminham sozinhos sem a locomotiva. Então, você pode ter o fato mais uma emoção, né? Você pode ter o fato mais um sentimento, mais uma certeza. Mas o fato ele vai sempre ter. Então, o dia que a gente não está sentindo aquela potência diante de Deus, né? Aquela tocha, como diz as pessoas, o fato de você não estar se sentindo, isso não muda o fato. Eu sou um servo de Deus, eu vivo para servir a Deus, eu vou fazer o meu melhor. Não estou me sentindo assim muito feliz, né? Hoje, mas eu não fui salvo para ser feliz, eu fui salvo para servir. A felicidade vem pelo serviço. Então, a gente vai nessa. Estou te falando cada coisa interessante. Estou espantado comigo muito mesmo. Interessante esse pensamento, de fato. Brincadeira. E algumas coisas, às vezes, acabam meio que nos travando para fazer a obra. Um ponto que eu comentei com a Lígia um pouco mais cedo é pensar, mas eu não tenho oportunidade, já tem uma panelinha ali que cuida de tudo. Eu não sei fazer nada, tal pessoa faz melhor do que eu. Ou então a gente se limitar como um prazo de validade. Já participei do coral por 5 anos. Participei de 10 Unicasts, então, Senhor, já fiz o suficiente para uma vida, anota aí e não esquece da minha bênção. Então, acho que tem pontos que nos limitam também, né? Essa é uma grande estratégia do diabo, é você ficar fora do trabalho porque você acha que as pessoas não te reconhecem. Primeiro que nós não precisamos do reconhecimento de ninguém, humano de ninguém, né? Isso é uma coisa muito nossa do ser humano, precisar que as pessoas digam que nós somos úteis, que nós estamos fazendo bem feito, que Deus está feliz com aquilo que a gente fez. Se alguém diz isso, aí a gente fala, bom, então eu estou servindo bem. Se ninguém diz, a gente, eu não estou indo bem não, porque ninguém falou nada, né? No meu caso, que eu vivo basicamente de falar, né? Ou pregando, ou dando palestra, alguma coisa assim. Já pensou se eu me balizasse, se eu fiz o meu melhor, ou se realmente aquele sermão que eu entreguei, que Deus me deu aí de madrugada, horas e horas estudando, aí eu falo com a convicção de que aquilo que era para eu falar. Se eu depender de alguém vir falar, pastor, hoje foi uma bênção, hoje Deus falou. Quer dizer, se a pessoa não diz que Deus falou, Deus não falou. Então, se eu me balizar por isso, eu entro em paranoia, às vezes até criticam, né? Mas, aliás, isso aí a gente já está vacinado. Então, eu não posso depender que as pessoas me digam que foi bom aquele que eu fiz. Do ponto de vista humano, é claro. Porque
eu sou um crente, mas eu sou um ser humano. E todo ser humano precisa de reforço positivo, né? A gente aprende isso. Então, se uma criança faz uma coisa bem feita, você fala, olha, que legal que você fez. Ela vai se estimular a repetir o comportamento bom, né? E claro que do ponto de vista humano, é legal, mas eu não posso misturar as coisas. Se eu, como ser humano, como Sidney, gosto que alguém diga que foi bem feito o trabalho, que olha, deu para ver que você estudou para falar isso aí. Ok, mas como servo de Deus, se ninguém falar, não é para isso que a gente está aqui não, né? Então o diabo usa muito isso aí, tá vendo? Você trabalha, e ninguém te reconhece. Então, qual a saída? Parar de trabalhar. Então, é uma força a menos contra o diabo, é uma força a menos na igreja. Então, a gente sempre tem condições de fazer alguma coisa. É que fazer um parênteses aqui. Parênteses não, vou resgatar uma ideia bem antiga. Na carta de Paulo aos Coríntios, o problema da igreja não era falta de dons, falta de capacitação. Era pessoas que eram insatisfeitas com os dons que receberam. Então gerava duas coisas. Um, sentimento de superioridade e o outro, sentimento de inferioridade. Então, tem um momento lá no capítulo 12 que diz assim, o olho não pode dizer para o pé, porque eu não sou pé, eu não sou corpo. Quer dizer, eu gostaria de ser pé, leva as pessoas para todos os lugares e tal, mas eu sou olho. Então, e às vezes um olhinho, que é olho, né? Torto, feio. E eu falo, eu não sou corpo, não. Não é sim. E às vezes a gente pensa assim, como eu não sou pregador, como eu não sou músico, como eu não sou da recepção, como eu não sou um professor da IBD, eu sou um zero à esquerda na igreja. Mas não é assim que funciona, não. Então, esse sentimento de inferioridade, porque você não tem o dom que você vê que outros têm, que você não está fazendo aquilo que chama atenção na igreja, isso é uma estratégia de Satanás. E o de superioridade é igualmente nocivo. A pessoa se vê uma pessoa com um dom pequenininho e fala, puxa vida, você não pode nem considerar isso aí dom, né? Dom é isso que eu faço, que o pastor faz, que o Zé faz, o Antônio faz. E esse sentimento de fazer classificação dos dons é o que tem de mais fora de propósito. Sem querer estender mais, mas um dia desse eu preguei em Efésios 4 e fala qual o objetivo de ter pastores, evangelistas, mestres e tal, né? É fazer que o corpo de Cristo cresça, que a gente amadureça e que todos os membros ligados pelas juntas produz crescimento. Então, não adianta você ter um osso gigantesco aí do fêmur, por exemplo, se não tiver um ligamento que une ele ao outro osso, é um monte de osso solto. Então tem gente na igreja, ele é só um ligamento. Ele não é nem um membro, ele é um ligamento. Mas ele mantém as pessoas unidas. Ele elimina a separação. Ele impede a desintegração do corpo. Então, ninguém vê, não aparece, não sobe no púlpito, não é nem chamado para orar. Mas é o cara que, quando tem um conflito, ele vai lá para resolver. Quando ele percebe que tem dois membros que estão se separando, ele vai lá e junta. É um trabalho que não é muito visto. Mas, segundo a Bíblia, sem o auxílio das juntas, não tem como ter crescimento. Porque os ossos, eles se desintegram totalmente. Então, Satanás usa essa estratégia de ou nos dar um sentimento de superioridade, e você magoa o seu irmão, ou de inferioridade, e você não vai fazer porque você não vê que o seu dom é igual ao outro. Então, a gente volta no mesmo tema da nosso bate-papo. Qual é o seu melhor? O seu melhor é ser uma unha? A pessoa ser unha, tá? Arranca uma unha e deixa o dedão desprotegido para você ver o que acontece. O dedão, que é uma coisa mais feia que o dedão, né? O dedão é horrível. A minha filha rompeu o ligamento do dedão. E ela não percebeu. Foi no médico, inchou, doeu, engessou, mas ela não percebeu que estava rompido. Um dia ela foi joelhar para orar e o dedão é que segura todo o corpo, né? Simplesmente foi para frente, caiu. Aí que ela percebeu que o dedão estava mole, né? Falei, então, é um ligamento escondido.
e o dedão, um órgão que vive de sapato, né? Só que anda de sandália que mostra, né? Então a gente fala, puxa vida, para que serve isso aí? A hora que precisar vai ver para que serve. Né? Importância. Então, uma das coisas que a gente tinha que aprender é o seguinte: com o que Deus me capacitou? Com isso aqui eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que se eu fizer o meu melhor, a igreja vai crescer por causa do meu melhor. Seja eu um braço, seja um olho, seja uma boca, seja um ouvido, ou seja um ligamento ou um dedão escondido. Exatamente. Acaba sendo triste essa guerra de egos, justamente pelo que você falou. Eu até tinha separado aqui um trechinho de Efésios 4 que diz: segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então a palavra está nos encorajando a crescer juntos. E não cada um na sua, independente. Exatamente. Pastor, agora você foi conversando sobre isso, veio uma história que eu tô vivendo, né? Eu tenho uma amiga que ela tá fazendo uma obra meio que evangelística com os jovens que ela conhece. E todo mundo tá nessa onda meio desanimado, não tá querendo incentivar nem nada e tá sobrecarregando ela. E aí a dúvida que eu fiquei ela tem o dom dela, que provavelmente é evangelístico, de levar as pessoas, eu imagino e ela tá fazendo a parte dela. Se não tá indo pra frente, então vamos falar assim, o coração tá batendo, mas os músculos não estão respondendo. Tem como, o que fazer pra reanimar? É um amor a Deus que tá faltando? É um temor? Sabe? Quando a gente pensa em corpo, a gente pensa em corpo de Cristo. Pessoas salvas, né? As pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, elas ainda não fazem parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, então ela não está meio nesse mecanismo de dom. Se ela está trabalhando com pessoas não cristãs, ela está evangelizando, ela está tentando tornar essas pessoas membros. Nem todos vão responder positivamente. Aliás, isso é mais ou menos Jesus, no estudo de quarta-feira, né, de Marcos, Jesus fala para as pessoas: vocês vão de 2 em 2, entra numa casa, se te receberem, deixa a paz com eles, fica ali até esgotar o trabalho e vai embora. Se numa aldeia não deixarem vocês entrar, ou não ouvirem a mensagem que vocês querem pregar, bate os pés da sandália, que era um sinal de dizer: olha, nós fizemos a nossa parte, agora vocês vão colher as consequências disso, os frutos disso. Paulo diz, quando ele estava tentando evangelizar os judeus uma hora espancam, uma hora prende, uma hora tortura. Ele fala: olha, eu estou tentando pregar para vocês. Se vocês acham que o meu evangelho, vocês não querem saber do meu evangelho, então que seja sobre a cabeça de vocês, no sangue de vocês. Eu estou limpo deles. Eu vou para os gentios. Então ele parou de pregar aos judeus e foi pregar aos gentios. Então, assim, a nossa responsabilidade é de compartilhar essa obra de dar vida às palavras. Essa é do Espírito Santo, não tem como a gente fazer. Então, a gente tem que ficar triste se não falar para ninguém do amor de Cristo. Mas se você falar e a pessoa não aceitar, a gente fica triste como ser humano de ver que aquela pessoa vai para o inferno. Mas como servo, como um trabalhador da seara, a nossa obrigação nós fizemos, aí é com ele. Com os seus dons mesmo, e você serviu. Eu usei o que eu podia fazer com os meus dons. Por exemplo, você falou de dom de evangelista. Evangelismo é um dom mesmo, né? É diferente de testemunhar. Todos os crentes têm que testemunhar. Se alguém me pergunta: você é crente? Sou crente. Mas por que você é crente? Você fala o que aconteceu com você. O que é testemunha? Testemunha é contar o que aconteceu. Você vai lá no tribunal, o cara fala: bom, o que aconteceu? Ele entrou por essa porta, tirou, fez isso. É só contar. Muito bem. E testemunha não pode mentir. Agora, tem gente que tem o dom de evangelizar. Então, a vida dele não tem sentido se ele não está evangelizando. Então, por exemplo, a minha vida não tem sentido se me eu estava pensando em caso de dizer, eu estou com um problema sério agora, de vira e mexe eu perco a voz. Eu fico pensando, se eu perder a voz, a vida para mim não tem sentido se eu não puder ensinar e pregar. Eu fico imaginando, já pensou se eu não puder pregar mais, não puder qualquer coisa assim que vale, ficar cego, alguma coisa. Então a gente fica pensando nisso.
Então, o evangelista, a vida dele não tem sentido se ele não sair, falar com alguém. Se ele está no banco, ele fala com alguém da fila. Ele está no ponto de ônibus, ele vê uma pessoa, ele vai lá. A vida dele é movida a isso, né? Então, esse tem o dom. Então, então eu não preciso falar de Cristo para ninguém. Não, você precisa falar como testemunha da obra de Cristo. Mas ele como evangelista. Então, cada um tem o seu dom. Então, por exemplo, eu não tenho o dom de evangelista. Aí, na outra igreja que eu pastoreei, tinha uma pessoa lá que vira e mexe, ele aparecia na minha classe, que eu dava aula de doutrina, e trazia um não crente. Botava lá. Então, durante a minha aula, eu expondo também, eu dava um jeito de encaixar o plano de salvação na aula. Então, enquanto eu dou aula, que é o que eu sei fazer, eu evangelizava. Mas se eu encontrar o cara na rua, provavelmente eu não vou sair do meu lugar, falar com ele para evangelizar. Cada um tem o seu dom, né? Então, eu faço o meu melhor com o dom que eu tenho. Se o meu dom é ensinar, muita gente, hoje nem tanto, né? Que a igreja é muito grande, mas na outra igreja, traziam pessoas com perguntas. E eu respondia a pergunta evangelizando. Porque é o meu dom. O meu melhor é ensinar e pregar. Muito bom. Muito bom. Temos tempo para mais uma? Ou... Algo que eu pensei também é no que nos impulsiona a estar na obra, a fazer o nosso mais para Deus. E o que me veio à mente foi não só a gratidão pela obra redentora de Cristo, mas também gratidão pelas pessoas ao nosso redor. Porque certamente, no nosso processo de conversão e na nossa caminhada cristã toda, existem pessoas que nos orientam, nos ensinam, nos ajudam. Então eu penso que ter esse senso de gratidão nos incentiva de, não, eu vou retribuir isso que foi feito por mim, porque tem outras pessoas precisando também. Exato. Assistiu o filme O Resgate do Soldado Ryan? Sim. Então toda aquela correria, vamos esperar que fazer valer a pena todo esse sacrifício, né? Então muita gente investiu na nossa vida e a gente trabalha também, quer dizer, a gratidão, a dívida que nós temos para com Cristo pela nossa salvação já seria um motivo, o amor a Cristo, o amor à obra, expandir a mensagem de Cristo já seria a razão suficiente. Mas às vezes a gente precisa fazer valer a pena o sacrifício de outros, né, na nossa vida e tentar, de alguma forma, como Paulo fala, né, vocês alegram o meu coração com a forma que vocês vivem. Agora, vou dar um spoiler do sermão de amanhã. Eu não sei quando vai pro ar o podcast, então pode ser o sermão da semana passada. Mais ou menos isso. Então, que a gente vai falar sobre o tribunal de Cristo. Interessante que o tribunal de Cristo não é o julgamento para salvação ou condenação. O tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5, 10, é o lugar onde nós vamos receber o nosso galardão, né? Então, e Paulo coloca o tribunal de Cristo e a ressurreição como sendo fatores de motivação para o ministério. Então, ele sofria tudo que ele sofria por duas razões. Primeiro, ele sabia que um dia esse corpo que sofreu, que é perseguido, que cansa, que tem dor, esse corpo vai cessar e nós vamos receber um corpo eterno. É a nossa ressurreição. E depois a gente vai comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o galardão daquilo que nós fizemos, seja bom, seja útil, seja inútil, através do nosso corpo. Então nós só temos esse corpo para realizar tudo que a gente pode para Deus, para quando a gente estiver diante do tribunal de Cristo, receber um galardão. Eu acho que o galardão maior não vai ser a medalha pendurada, nada disso. Vai ser a alegria de Cristo, por valeu a pena morrer por esse cara aqui. Então, o fato de eu comparecer diante do tribunal de Cristo para ser avaliado, ele fala assim, rapaz, você fez bastante coisa, né? Você foi, valeu a pena morrer por você. Então, esse talvez seja o maior prêmio para a gente, né? Com certeza. Então, isso nos motiva a trabalhar. Eu quero chegar diante de Jesus não de mãos vazias. Quero ter coisas, né? Eu falo, olha, eu fiz o que eu pude. Ganhei, eu trabalhei 20 anos e ganhei 2 pessoas para Cristo só. E Deus fala, não, você trabalhou 20 anos. Tá, é isso que vale. 20 anos. 2 pessoas, o outro ganhou 30 mil, mas o seu melhor foi esse. Então, você fez. É isso, né?
Quando eu estudei na faculdade, tinha uma matéria chamada Crescimento de Igreja. E era a teoria de um cara chamado Donald McGavran. Ele foi missionário na Índia há 11 anos. Ele que identificou doenças eclesiásticas, ou seja, coisas na igreja que impedem o crescimento da igreja. Então ele falava etiniquites, né, que é tudo temenites, como se fosse doença, né, bronquite e tal, né? Então koinonite. Então assim, a igreja que fica só juntando os seus membros em koinonia, esquece os outros. Gente que faz etiniquite, né, faz distinção de raças, tal. Então todo aquele monte de doença. Uma grande teoria sobre fatores de não crescimento. Agora a gente pergunta, como é que esse cara formulou essa teoria? Ele ficou 11 anos como missionário na Índia sem ganhar uma pessoa para Cristo. Então, aí você fala assim, o trabalho dele foi em vão? Não é pelo número de pessoas. É o trabalho que ele fez. Ele foi o melhor que ele fez, foi aquilo. E daquilo ele descobriu muita coisa. Então, a gente tem que estar muito consciente, porque tem gente, às vezes, que tira o pé também, né? Tô ganhando, cada semana eu ganho 3, 4. Aí já começa a relaxar. E continua ganhando 3, 4. Chega lá dizendo, Deus, não, você relaxou. Mas e esse número? Não, aí não é isso não é isso que vale não. Então a gente tem que fazer o nosso melhor. Deus está interessado no nosso melhor mesmo. E o seu melhor pode ser bem melhor do que o meu melhor, mas é o meu melhor. Como não vai ser avaliação em grupo, cada um ali. Cada um, então, Então é isso aí que a gente tem que pensar. Tá bom? Mas você falou uma outra coisa aqui, eu acho que eu estou esquecendo da última pergunta. Foi do que era mesmo? Das motivações. Sim, exatamente. Tá. Então, uma motivação realmente é a incentiva. gratidão a Deus, amor a Jesus. A outra motivação é você fazer valer a pena tanto o que pessoas fizeram por você e o que você vai fazer por outras pessoas, mas talvez a motivação maior é você estar diante do tribunal de Cristo com a mão cheia de coisas que você fez aqui por meio desse corpo que a gente tem aí, meio fraquinho e durante um tempo limitado, né? Tem gente que tem pouco tempo de vida, morre jovem, né? Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai fazendo. Tá bom? Tá bom, pastor. Então tá jóia. Já pode encerrar. A gente queria agradecer muito a você, né? Uma honra. Que a gente possa permanecer constante nos episódios agora Sim. do Unicast semanalmente. certeza. E muitas palavras boas e edificantes para nós tá vindo por aí. Demais. Então, Joia. isso. Um beijo, até mais. Beijo, Tchau, obrigado, gente, até mais. Obrigado. E aí, jovem? Gostou do que acabou de escutar? Então nos siga nas redes sociais, digitando somente Unijovem BVG. Você já é capaz de nos encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Não perca os próximos episódios, todas as semanas, às terças e quartas-feiras. Te aguardamos lá, hein? Deus te abençoe!